Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 5, que nos diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O conselho de Paulo para Timóteo, para a igreja, para nós hoje, é que nós possamos suportar as aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou bem claro, está escrito lá, João, capítulo 16, versículo 33, Jesus dando as suas instruções antes da sua morte, né? Ele falou sobre muitas coisas, instruindo os discípulos, orientando como eles deveriam se portar, seu modo de viver, a assistência que eles teriam, e ele conclui esse discurso dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Então, toda a paz que nós necessitamos encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14 de João, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus disse que nele nós temos paz. Aleluia. E ele continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus é vencedor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma que em Cristo, esse que venceu o mundo, aleluia, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E quem nos amou foi o Senhor Jesus Cristo, nele nós somos vencedores. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é natural nós termos aflições, mas diz Paulo dizendo: sofre, pois, comigo as aflições, mas você vai sofrer como um bom soldado, aquele que não recua, aquele que está sempre avançando, que está sempre olhando para frente, em busca do seu alvo. Aleluia. E ele diz: mas ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Você está militando, está lutando. A nossa vida cristã é comparado a esta peleja, essa guerra, né, espiritual. Então, se embaraça com o negócio dessa vida. Então, tudo que vem a atrapalhar o nosso progresso espiritual constitui-se em embaraço. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, está registrado no capítulo 11, nós estamos com essas testemunhas. O que é que nós devemos fazer? Deixemos, quem tem que deixar somos nós, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós que estamos lutando, pelejando, devemos sempre avançar, suportar as aflições, não se embaraçar com o negócio da vida, alguma coisa que venha atrapalhar a nossa jornada cristã. Estamos sempre caminhando, olhando para o alvo, pois ele diz: nós não vamos nos embaraçar, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Há promessas de coroas para nós, de prêmios para nós, quando nós alcançarmos a vida eterna, quando formos lá para o céu. Mas temos que militar legitimamente, suportando as aflições, superando as dificuldades, sem abandonar o mestre, o nosso posto, o nosso alvo. E o nosso alvo é chegar lá no céu, pois diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 3, no versículo 20, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, glória a Deus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse Senhor Jesus Cristo os nossos corpos abatidos, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, queridos, vamos prosseguir, avantes, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e a vitória será nossa. Não se embarace com as coisas da vida, nada que venha atrapalhar o seu progresso espiritual. Lembre-se, Jesus Cristo está do nosso lado para nos garantir a vitória. Amém? Jesus é bom, é maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente e amém.